Olá galera, aqui quem fala é o Zé das Cavernas, pessoal, com mais um vídeo, pessoal. E assim, pessoal, desses tempos eu tô meio sem criatividade, mas faz parte também, né? Mas eu vim falar de um assunto hoje, pessoal, que me chama a atenção já há muitos anos, desde a minha época de criança, que eu vejo os noticiários relatando, né? Por exemplo, o que vem no meu pensamento é a seguinte frase: que país é esse, né? A República Federativa do Brasil, que já vem acontecendo muitas coisas, pessoal, injustas com nós, população, né, que colocamos os governantes lá. Vem acontecendo muita coisa decepcionante, pessoal, que eu venho observando já há muito tempo. Por exemplo, na época mesmo de Collor de Mello, as pessoas devem se lembrar o que aconteceu, né, que teve até aquele impeachment, né, pessoal, teve as diretas já, que o povo foi protestar nas ruas com toda a razão, porque na época eu me lembro, pessoal, que o Fernando Collor de Mello, ele foi eleito, né, e ele implantou lá, né, a política dele, congelando a poupança, no caso, né, da população, né, que o pessoal tinha uma conta poupança, ele estabeleceu um limite. Por exemplo, hoje, né, como a moeda é o real, né, eu vou fazer um exemplo. Se a pessoa tivesse, no caso, 5 mil reais, só poderia tirar no máximo 1.000, ou talvez até menos, né? Ele fazia isso aí e a pessoa tinha um pequeno comércio, a pessoa se desesperava porque tinha folha de pagamento para pagar os funcionários, né, pessoal? Por exemplo, uma pequena padaria com 3 funcionários e tal, um mercadinho e tal, com 2, 3, 4 funcionários. Vamos supor que o patrão tivesse uma folha de pagamento de 5 mil. E aí só poderia sacar 1.000. Como é que a pessoa vai pagar uma folha salarial de 5 com apenas 1.000? Era desesperador tanto, pessoal, que infelizmente teve pessoas até que se suicidaram na época. Tem relato, pessoas que se mataram por causa disso aí, por causa desse irresponsável chamado Fernando Collor de Mello, né? Aquele playboyzinho, Mauricinho da época, né? Mas, pessoal, isso aí só foi uma das coisas. Há muito tempo que vem acontecendo esse tipo de coisa aqui no país, até antes de eu vir ao mundo, que eu sei disso. Mas assim, pessoal, eu nem gosto de política, vou ser sincero. Mas eu estou falando sobre esse assunto porque é uma coisa que já vem me chamando a atenção há muito tempo. Eu venho observando. E estou usando o meu canal aqui para poder desabafar, né? Interagir aqui com o pessoal, também nos comentários, para o pessoal poder chegar. Ninguém tem a obrigação de concordar comigo em tudo, né, pessoal? Mas é uma reflexão que eu venho fazer, pessoal, sobre o país Brasil, né? Que país é esse? Porque assim, pessoal, agora recentemente, o presidente Bolsonaro, né, veio a público dizer que os 600 reais do auxílio emergencial é um valor alto. Ele acha muito, né? Um cara que recebe um salário alto, né? Diversos, não só ele, como um ministro. Para ver quanto é que recebe um ministro, né? Um presidente, um governador, tá entendendo? Até auxílio moradia eu já ouvi dizer que Bolsonaro recebe e não devolve o benefício. Eu já vi essa reportagem falando sobre isso. Ele disse, é um direito meu e não devolve. Um cara que mora em condomínio diz que 600 reais é muito, na opinião dele. E assim, pessoal, eu sei que tem muitas pessoas que admiram o presidente, né? E tal, e pode até não gostar do que eu estou falando, mas é uma reflexão minha, né? Que eu venho aqui falar. E assim, não só ele, como diversos políticos também têm o mesmo pensamento dele, que eu sei disso. Porque assim, pessoal, pare e pense. Se o presidente, os ministros, os governadores, os prefeitos de vários estados aí reduzissem um pouco, no caso, o salário deles, ia sobrar bastante dinheiro para socorrer a população. Com certeza ia, mas jamais eles iriam ter uma ideia de fazer isso. Jamais, né? Não queria dar um tiro no próprio pé deles, né, pessoal? Outra coisa também que me incomoda, pessoal, na minha opinião, na minha humilde opinião, eu acho que o voto não deveria ser obrigatório aqui no Brasil. Tem alguns países aí, e alguns estados e alguns países que não é obrigatório, que eu já vi reportagem falando sobre isso, tá, no noticiário. Se eu não me engano, até nos Estados Unidos, me parece que tem alguns estados que não é obrigatório. Aqui também não deveria ser assim, porque a população vai votar com esperança, pega sol, chuva, fila, é obrigado, porque se não votar tem uma série de sanções contra a pessoa, né, que a pessoa fica impedida de fazer diversas coisas, né, de documentação, participar de concurso público, uma série de coisas. E aí o que acontece? A gente está sempre, né, se decepcionando e vendo diversos escândalos. Olha o Rio de Janeiro como está aí agora, infelizmente, que é um grande estado do Brasil, né, um dos maiores estados do Brasil, uma bela cidade. Pessoal, o escândalo de corrupção, à torta e à direita, só um atrás do outro, é governador, é prefeito, toda hora, pessoal, toda hora, estou cansado de ver isso. Não só lá, aqui no Brasil, aqui em Salvador recentemente, pouco tempo atrás, teve um escândalo aí dos maiores, do Gedel Vieira Lima, vocês devem saber de quem eu estou falando. Aqui no bairro da Graça, em Salvador, ele estava escondendo 50 milhões de reais em um prédio, dizendo que ia no prédio para guardar pertences do pai dele. A federal teve lá e teve aquela surpresa maravilhosa, 50 milhões. Se fosse um dinheiro lícito, não estaria escondido, estaria em alguma conta no nome dele, tudo direitinho, né, pessoal? E até a mãe dele e o irmão dele, infelizmente, também já foi alvo de denúncia também.
Vários estados aqui no Brasil eu vejo escândalo de corrupção frequentemente. A Polícia Federal tem o maior trabalho, pessoal. Então assim, eu acho injusto a gente ser obrigado a votar e depois se decepcionar, e se não votar, ainda tem essas sanções contra a gente. Eu tô vendo circular uma propaganda aí, né, de Drauzio Varela. Assim, ele não tem culpa porque ele está sendo contratado para isso. Ah, você quer ajudar o Brasil, minha filha? Venha ser, como é que fala, mesário voluntário e tal, ajudar a justiça eleitoral, aquela conversa toda, quer dizer, a pessoa vai lá, se voluntariar, tá entendendo? Para ajudar a colocar esses caras aí, tá entendendo? Na política aí, e depois a gente não tem o retorno que a gente precisa na segurança, né, pessoal? Na saúde, diversos setores aí, eles deixam a desejar sempre, né? E é sempre desvio de verba. Os caras têm coragem de até desviar dinheiro da merenda infantil. Quer dizer, é complicado, né, pessoal? Mesário voluntário. Você vai lá, não vai ganhar um centavo por isso. Talvez você ganhe uma folga no seu emprego. E aí vai lá, quer dizer, é complicado, né, pessoal? Eu, sinceramente, não acho isso correto. E também, como eu já falei, o voto obrigatório também não acho correto. Eu já estou se vou ser sincero, eu estou de saco cheio com o que está acontecendo aqui no Brasil. Outra coisa também que eu presto atenção, esse lance de imunidade parlamentar. Você vê que até isso, eles pensam em tudo para se proteger, né? No caso agora da Flor de Lis, essa pastora aí, ungida do Senhor, né? Como ela vem dizendo, né? Fez esse crime terrível aí contra o marido dela, ela planejou tudo e tal. E aí tem a tal da imunidade parlamentar, por ela ser política, ela não pode ser presa, só se for em flagrante. Quer dizer, pasme, né, pessoal? Quer dizer, a pessoa tem imunidade parlamentar, pode fazer o que quer. É complicado, pessoal. E a população sempre sofrendo cada vez mais, é escândalo de corrupção um atrás do outro, é complicado, pessoal. Eu fico só observando essas coisas aí. Isso aí reflete muito mais, né, na população, pessoal. Como eu já falei, eu não gosto nem de política, mas no meu canal, assim, às vezes eu sinto vontade de falar certas coisas, né, certos assuntos e tal que me chamam a atenção. Eu gostaria que o pessoal pudesse debater comigo aí nos comentários aí e tal. Ninguém tem a obrigação de concordar comigo em tudo, eu tenho plena consciência disso. Mas é uma coisa assim, pessoal, eu fico me perguntando, que país é esse, pessoal? O rico cada vez mais rico, né? Principalmente os burgueses, os políticos, até os líderes religiosos também, políticos se misturam com eles aí, estão cada vez se enriquecendo cada vez mais, e o povo cada vez pior, e ainda é obrigado a votar, e é obrigado a ver cada vez mais a corrupção aumentando, escândalo atrás de escândalo. Agora, recentemente, como eu já falei no Rio de Janeiro aí, o governador Witzel, Cabral, Pezão, Antony Garotinho, meu Deus do céu, em diversos estados do Brasil, não é só lá, é evidente, aqui na Bahia também, todo quanto é canto é corrupção. A gente vê a federal tem um trabalho terrível. E assim, pessoal, só observando. Na época também de Lula, ele sempre dizia que não sabia de nada. Um escândalo atrás do outro. Um escândalo atrás do outro no partido dele. Eu não sei de nada. Sempre é isso. Quer dizer, se a população passando esse vexame, essa vergonha, essa decepção cada vez mais. Agora, recentemente, o presidente Bolsonaro chegou teve uma pequena discussão com o repórter, que o repórter perguntou a ele sobre umas transferências bancárias que a esposa dele estava recebendo de um amigo da família. Ele pegou e disse que queria dar um soco na boca do repórter. Quer dizer, o cara trabalhando, um pai de família trabalhando, recebeu uma ameaça dessa, só podia vir uma pessoa, né? Complicado, pessoal. Eu não sei. Talvez se fosse um presidente de um país de primeiro mundo, um cara mais civilizado, talvez não agisse assim, né? A gente é obrigado a voltar nessas pessoas e ter essas decepções constantemente, pessoal. Como eu já falei, falo de novo. Eu acho que não deveria ser obrigatório o voto aqui no Brasil, pessoal. Porque acontece muita coisa, inclusive, como já falei, em relação a essa imunidade parlamentar, que eles não querem ser presos, eles vão inventando as leizinhas dele e tal. E também sobre a menoridade penal, né? Que eles não aprovam nada porque eles têm medo que os filhinhos dele comecem a aprontar e vá parar das grades, né, pessoal? Tudo isso aí é pensamentos dele, é tudo tramado, né? As coisas que eles querem sempre se beneficiar. Por exemplo, o metrô aqui em Salvador demorou diversos anos para ficar pronto. Um atraso terrível. Com certeza desvio. Desvio de verba, evidentemente, né, pessoal? Porque esses caras têm coragem de desviar até dinheiro da merenda, pessoal. Pasma, da merenda infantil. Os caras têm coragem de desviar. É complicado, pessoal. É complicado, não sei nem mais o que fazer. Porque é como eu estou perguntando aí nesse vídeo. Que país é esse, pessoal? A gente tem que se apegar com Deus, pessoal. Porque se depender da política brasileira, infelizmente aí, ó, é um escândalo atrás do outro, como eu já falei. A gente vai com esperança e volta, e assiste os debates, né, gasta a luz da TV, e se fica com esperança, e vai pra fila, e pega sol, e pega chuva, e depois é isso aí. E ainda o cidadão vem, vamos ser mesário voluntário, justiça eleitoral,
quer você que seja mesário voluntário e tal. Vamos ajudar o país, é complicado, viu, pessoal? E os governantes cada vez mais ricos, um salário altíssimo e achando que o auxílio emergencial é um valor alto de R$600. Alto é o salário deles. Se eles fizessem um projeto aí para diminuir um pouco, para sobrar uma grana, para socorrer a população, cada um deles tirar um tantinho, será que eles teriam coragem de fazer isso, pessoal? Eu tenho certeza que não. Até a próxima, se Deus quiser, pessoal.